Pronto, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai continuar a falar sobre é, as integrais de superfície. Nos últimos vídeos, a gente comentou sobre as integrais de superfície de funções reais. Hoje, o objetivo da gente são integrais de superfície de funções reais. Apagou ali, não sei por quê. Essa parte a gente já viu. Agora, a gente vai mais ou menos seguir o mesmo roteiro que a gente seguiu lá na primeira parte, que a gente falou sobre integrais de linha de funções reais e depois falou sobre integrais de linha de campos vetoriais. Aqui é igual. Agora a gente vai falar então sobre integrais de superfície de campos vetoriais, tá? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente estudou as integrais de linha, a gente viu que se a gente tinha uma integral que era calculada em relação ao comprimento de arco, ela não dependia da parametrização, nem dependia de qual que fosse o sentido que a curva fosse percorrida. Mas, por outro lado, quando a gente olhou para as integrais de um campo vetorial, aí essas integrais dependiam da orientação da curva. Se ela era percorrida em um sentido, o resultado era um valor. Se fosse no outro sentido, o resultado era menos o valor anterior, né? Então, aqui a gente também vai ter uma orientação envolvida, a orientação de uma superfície. A orientação de uma superfície vai indicar para a gente qual que é o sinal da integral de superfície. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o que significa orientar uma superfície, certo? Então, digamos que a gente tenha uma superfície aqui, tá? Uma superfície genérica, qualquer uma. Essa superfície, essencialmente, ela tem dois lados. Tem esse lado que está aqui em cima e tem esse lado que está aqui embaixo. Orientar uma superfície é dizer qual que é o lado de cima dela, certo? Por exemplo, se eu tivesse algum indivíduo aqui andando aqui, a parte de cima iria ser essa daqui. Por outro lado, se eu tivesse algum indivíduo andando aqui, a parte de cima ia ser essa de cá. Então, eu tenho que especificar qual que é o lado de cima. Quando eu especifico qual que é o lado de cima, aí eu digo qual é a minha orientação, tá? Qual que é uma outra forma de a gente dizer qual que é a orientação? É dizendo qual que é o vetor normal. Em cada é, 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 um, em cada um dos pontos da minha superfície, eu tenho sempre duas escolhas para o vetor normal. Eu posso escolher ele apontando para esse lado, ou eu posso escolher ele apontando lá para o outro lado, certo? Se o vetor normal que eu escolher for esse aqui, então a orientação é de modo que a parte de cima seja essa parte vermelha aqui, tá? Se o vetor normal que eu escolher for esse laranja aqui, então, se eu escolher é, é, esse vetor normal, então a orientação é de acordo com esse indivíduo aqui, ó. A parte de cima é essa verde, tá? Então, essencialmente, orientar uma superfície é dizer qual que é o lado de cima. É dizer qual que é o lado de cima ou é escolher para onde a, 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 apontam os vetores normais, tá? Aí, assim, eu não vou poder ter ambiguidade. Se nesse ponto aqui eu escolhi o meu normal apontando para esse lado, então em todos os pontos eu tenho que escolher o normal apontando ainda para o mesmo lado, tá? Em todos os pontos. Se eu, por acaso, escolher esse outro normal aqui, certo? Laranja, então em todos os pontos eu tenho que escolher o vetor normal também que seja compatível com esse vetor que eu escolhi. Na hora que eu digo qual que é a orientação, eu não estou escolhendo qual que é o vetor normal em um ponto. Eu estou escolhendo quem é o vetor normal para
todos os pontos. Eu estou dizendo que é um campo de vetores normais. Em todo ponto da superfície, eu digo quem que é um vetor normal. Certo? Então, até aqui, determinar quem é a orientação da minha superfície está associado a escolher qual que é o lado que eu vou considerar como sendo o lado positivo, digamos assim. Qual que é o lado que é para cima, certo? Por exemplo, se eu tivesse uma esfera, eu também tinha duas orientações é, possíveis. Eu iria poder orientar ela para fora, ou eu iria poder orientar ela com o vetor normal, ele apontando para o lado de dentro. Sempre que eu tiver alguma superfície, que nem a esfera, que a gente diz que é uma superfície é, fechada, a orientação, digamos assim, positiva, vai ser a orientação que aponta pro lado externo, tá? Lembra que lá no começo a gente tinha a orientação positiva de uma curva, né? Tinha que ser percorrida de forma que a região que estava interior à curva fechada tivesse sempre do lado esquerdo. Aqui é a mesma coisa. Se eu tiver alguma superfície fechada, a orientação positiva para ela, certo? Que a gente adota como sendo positiva, aponta sempre para o lado de fora. Mesma coisa com um cilindro. Se eu tiver uma superfície cilíndrica, também tenho duas orientações possíveis. Eu posso escolher os vetores normais apontando assim, certo? Ou posso escolher também os vetores normais apontando assim, certo? Para dentro. Tá bom? Então, até aqui está associado a gente ter sempre duas escolhas. Ter um lado de fora e um lado de dentro, ou um lado de cima e um lado de baixo. Está associado a superfícies que tenham realmente dois lados, certo? Agora, por incrível que pareça, não é toda superfície que possui dois lados. E eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Pronto, o exemplo clássico de uma superfície que tem apenas um lado é chamado de faixa de Möbius. Pronto, uma faixa de Möbius é uma superfície que não é orientável. Ela tem apenas um lado. Como é que a gente faz para construir uma faixa de Möbius? Então, quando é que eu digo que uma superfície é orientável? Quando eu posso escolher alguma orientação nela, tá? Quando eu posso definir um campo um campo de vetores normais que seja contínuo ao longo de toda a minha superfície. Então, essencialmente, ela precisa ter dois lados. Agora, como que a gente faz para construir uma faixa de Möbius, que é uma superfície que não é orientável? Então, tá dando para vocês verem aqui a faixa, tá, né? Que está na minha mão. Pronto. Eu vou colar os dois lados dela. Só que não da forma que a gente está pensando. Se eu colasse assim, a superfície que eu ia gerar iria ser um cilindro, né? Mas não é isso que eu quero. A gente já sabe que o cilindro é uma superfície orientável. Tem um lado de fora, tá? Tem um lado de cá e o lado de dentro aqui. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai torcer ela assim, certo? Girar um lado. E aí agora a gente cola. Eita, peraí. Então gira aqui e cola. Pronto. Aí essa superfíciezinha aqui, que é meio que um cilindro retorcido, que é a faixa de Möbius, tá? Eu normalmente nas minhas aulas eu mostro que ela tem apenas um lado assim. Se a gente começar, digamos que a gente é, é uma formiga que está andando por aqui por cima, tá? Se eu ando por aqui, ao longo apenas da minha superfície, eu vou eu volto para o mesmo lugar que eu tinha iniciado, só que pelo lado de dentro, certo?
eu iniciei aqui, e aí, é, ou seja, eu iniciei no lado de fora, né, supostamente, e aí passei para o lado de dentro sem ter cruzado nenhuma borda, tá? Se a gente tivesse alguma superfície natural, assim, que tem duas partes, né, a parte de fora e a parte de dentro, para a gente passar do lado de cá teria que contornar a borda. Mas na faixa de Möbius, a gente passou do lado de cá, do lado externo, vamos supor assim, do lado interno, sem contornar a borda. Quer dizer que o lado externo e o lado interno são a mesma coisa. Aquela superfície lá tem apenas um lado. Por isso ela não é orientável. Acontece aqui, certo? Agora eu vou mostrar para vocês com uma animação. Espera aí, que aí fica mais fácil de visualizar. Deixa eu interromper aqui. E vamos abrir outra janela, a janela do GeoGebra. Pronto. Viu? Aqui a gente tem a representação justamente da minha faixa de Möbius, tá? E aqui eu tenho esse ponto A, certo? Que é um ponto que ele varia ao longo dessa circunferência que está contida na faixa. E esse meu vetor que é mais escuro que está aparecendo aqui, ele é o vetor normal, certo? Ele é o vetor normal. Agora, vamos ver uma animação. Eu posso animar isso e ver que esse negócio ele está dando uma volta inteira agora, mas quando ele volta para o mesmo ponto, vê que o vetor normal ele voltou apontando para o lado de dentro, agora para o lado de fora. Vai dar outra volta, voltou apontando para o lado de dentro. Vai dar outra volta, volta apontando para o lado de fora. Então, quando a gente dá uma volta inteira aí na faixa de Möbius, o ponto ele volta para o mesmo lugar. Mas só que quando ele volta do outro lado, porque o vetor normal está apontando para o lado errado. Beleza? Então, aí tá uma ilustração melhor um pouco de que mostra realmente que a faixa de Möbius ela tem apenas um lado, tá certo? Porque quando a gente dá uma volta inteira, a gente volta para o mesmo ponto, só que o vetor normal agora aponta para o outro lado, ou seja, quer dizer que eu voltei do outro lado, certo? Só que eu fiz isso sem precisar contornar nenhuma borda. Quer dizer que os dois lados, na verdade, vão ser o mesmo lado. Ela tem apenas um lado e, por conta disso, ela não é orientável. Tem dois. Eu não consigo definir quem é que é o lado de cima, quem é que é o lado de baixo, digamos assim, tá? Então, a gente só vai se preocupar com superfícies que sejam realmente orientáveis aqui. A gente vai sempre precisar dizer qual que é o lado que a gente está considerando. Se a gente inverter o lado, o sinal lá da integral também vai mudar, tá? Então, deixa agora eu voltar aqui pro quadro. Pronto, beleza. Então, a gente já passou por essa parte inicial aí da orientabilidade. Vamos falar agora de como que a gente vai definir como que é a integral de superfície. Lembra que para a gente ter a orientação, pelo que eu tinha comentado, basta definir quem que é o vetor normal, né? E como que dá para a gente fazer isso? Se a gente tem, por exemplo, uma parametrização, R de U e V, quem que é o vetor normal? O vetor normal vai ser exatamente o produto vetorial entre RU e RV, certo? Esse cara seria um vetor normal, porque esses dois aqui são vetores tangentes. Aí, um candidato, né, teria sempre dois, né? Porque se considerasse esse produto vetorial com esse, a gente iria
ter um vetor. Se a gente mudasse a ordem, iria ter o outro vetor. Se eu quiser, por acaso, algum normal que seja unitário, aí é só a gente normalizar, só é dividir pela norma desse meu elemento aqui. Certo? Então, esse aqui é um vetor normal unitário para a minha superfície. Certo? O lado para onde esse negócio ele apontar vai dizer qual é a minha orientação. Vamos agora passar para as integrais de superfície. Então, como é que a gente define a integral de superfície de um campo vetorial? Só relembrando, o que é um campo vetorial? A gente vai ter uma função com 3 variáveis agora, sempre no espaço. Essa função vai ter as componentes P de x, y, z, Q de x, y, z e R de x, y, z. Tá certo? Ok? E a gente vai definir agora como é que a gente faz para calcular a integral ao longo de uma superfície desse campo. Repara que a notação ela é bem semelhante com a integral de linha, né? Que era assim que a gente fazia. Era o produto escalar com dr. Então, vamos definir o que é esse negócio aí. Vamos supor que S ela tem parametrização R de U e V, onde U e V estão definidos em um domínio D do plano, certo? A definição disso daqui vai ser a integral. Deixa eu escrever isso aqui embaixo. Então, é a integral de superfície. Então, não vai ficar redundante, não, tá? Não estou dizendo que a integral de superfície é uma integral de superfície, não. É a integral de superfície da componente normal do plano. Da componente normal do campo, desculpa. Da componente normal de F. Então, componente normal é uma função real. Como é que a gente faz para calcular quem é a componente normal? Vamos relembrar um pouquinho de geometria analítica. Se eu tenho um vetor aqui, certo? Aqui está a minha superfície, digamos, e aqui está o meu vetor, é um dos elementos do meu campo vetorial. Aqui eu tenho a direção normal, digamos que o vetor normal unitário que eu tinha definido antes é esse aqui. Quando eu falo de componente normal, é justamente o quê? É a projeção do campo na direção normal. Então, eu vou decompor aqui, certo? Continuar aqui e vou projetar esse campo na direção do vetor normal. Então, a minha componente normal vai ser justamente isso. A minha projeção é isso, no caso, tá? Então, quando eu projetar o F na direção de N, isso vai dar um múltiplo do vetor N. Esse múltiplo aqui, esse lambda, que é a minha componente normal. Então, por isso que não é redundante. Porque o lambda é uma função real. Então, eu tô definindo isso aqui como sendo justamente a integral de superfície de uma função real. Que função real é essa? É a componente normal do campo. Da mesma forma que lá no começo a gente definiu essa integral aqui como sendo a integral em relação à componente tangencial do campo, né? É bem parecido, só muda que lá era tangencial e aqui é normal. Como é que faz para a gente determinar mesmo quem que é essa projeção? Tem uma fórmula, né, de geometria analítica. Se vocês não se lembrarem como que a gente faz para deduzir ela, vocês podem olhar lá nos meus vídeos de geometria analítica. Já tem um bocado de vídeo sobre isso. Só é a gente fazer o seguinte: projeção
de f na direção de n, isso fica o produto escalar de f com n, dividido pelo produto escalar de n com ele mesmo, beleza? Multiplicado por n. Então, o meu lambda que eu quero é justamente isso aqui. Justamente esse número aqui. Esse cara que é a componente que é a componente normal que eu tava comentando. Aí, se o n realmente for normal e unitário, que aí facilita a vida, então aqui embaixo vai dar 1, né? E aí o lambda, a minha componente normal, ela vai ser apenas, vai ser o produto escalar de f com n. Beleza? Então, a definição é essa aqui, ó. Ela vai ser a integral na superfície S. A minha função real vai ser f escalar n, certo? E aí o ds que aparece aqui, que não está com esse vetorzinho em cima, é o ds que a gente já tinha visto nos últimos vídeos. É aquele que a gente pode calcular com aquela raiz de EG menos f ao quadrado, tá? Beleza, essa é a forma que a gente vai usar para definir. Mas como é a forma que a gente vai usar para realmente calcular as coisas? A gente vai usar a nossa parametrização. Então, deixa eu apagar aqui. A gente vai usar a parametrização. Então, a definição vai ficar integral em S de f ds, certo? ds vetor, vai ser o quê? Vai ser isso. Mas o que é isso? Eu tenho que calcular essa integral onde? No domínio de variação dos meus parâmetros. Então, eu vou ficar com a integral dupla em D, certo? F eu vou substituir pela minha parametrização, justamente para eu apenas olhar para os pontos que estão na minha superfície e não para pontos em geral. O que é que significa isso? É no lugar do x que aparece aqui, é substituir pelo x da parametrização. No lugar do y, botar o y da parametrização. No lugar do z, botar o z da parametrização, certo? É a mesma coisa que antes. E eu vou fazer o produto escalar com o vetor normal. Só que quem é que é esse vetor normal aqui? É o unitário, tá? É o vetor normal unitário. Então, em termos da minha parametrização e em termos também da minha orientação que eu escolhi, quem que é o vetor normal? Ele seria, por exemplo, RU, produto vetorial com RV, dividido pela norma do produto vetorial, dividido pela norma de RU vetorial RV. Certo, né? Agora, multiplica isso pelo elemento de área. Como é que é a fórmula do elemento de área? Tinha aquela que era raiz de EG menos f ao quadrado, mas a primeira fórmula que a gente viu foi módulo do produto vetorial dA. Aí é o que acontece. A gente está supondo que a superfície é uma superfície regular. O que é que significa isso? Significa que o vetor normal nunca vai se anular, que RU e RV sempre são LI. Então, se esse vetor aqui não é zero, então não seria absurdo nenhum dividir aqui, e menos ainda cancelar esse cara com esse aqui. E aí agora a gente chega na fórmula. Qual que é a fórmula para essa integral? Fica a integral em D. Quem é D? É a região em que os parâmetros vão estar definidos. Aí eu vou ter f de R de U e V, ou seja, substitui o x, y e z da parametrização no x, y e z do lado f. Aí faz produto escalar com esse produto vetorial aqui. Então, essencialmente, é um produto misto. Certo? Pronto, DA. A fórmula é essa. Aí aqui, certo? Infelizmente, não há muito para onde a gente escapar. Tem que calcular quem é esse produto vetorial. Não dá para a gente escapar, certo? Usando produto escalar apenas. E uma observação é, como a gente já tinha dito, esse cara aqui vai dizer para a gente qual que é a orientação. Se eu escolher RU vetorial RV, o vetor normal vai apontar para um lado. Se eu escolher RV produto vetorial com RU, vai apontar lá para o outro lado.
E a mudança de orientação só faz o quê? Só faz mudar o sinal da minha integral, tá? Então, mudar a orientação da superfície faz com que o sinal da integral mude. Se com uma orientação era 10, com a outra vai ser menos 10. Certo? Tranquilo? Vamos ver dois exemplos agora. Porque a conta aqui essencialmente é a mesma de antes. Não tem muita novidade, não. Só a forma como a gente calcula que é um pouquinho diferente. Qualquer dúvida, vocês podem comentar aí é, aí no chat, certo? Então, vamos calcular qual que é a integral na superfície S do campo F, onde F é o campo f de x, y, z igual a x vezes y, y vezes z e z vezes x, certo? E eu quero que a superfície seja a parte do paraboloide z igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, que está acima do quadrado x entre 0 e 1 e y entre 0 e 1. Então, aqui é o x, aqui é o y, tá? Com orientação para cima. Orientação para cima. Isso aqui é importante. Eu tenho que dizer qual que é a orientação que eu quero. Se é para cima ou se é para baixo. Tinha outra forma de se perguntar qual que era essa integral aqui, tá? A gente podia pedir qual que é o fluxo de F a, é, através de S. Por que isso? Porque como a gente está olhando só para componente normal, a gente está essencialmente vendo tipo uma medida do quanto do meu aí do campo que atravessa a minha superfície. Aqui a gente sempre tem a parte que é tangencial, que não atravessa a superfície, e a parte normal. A parte normal é realmente a parte que atravessa a minha superfície. Como é somente a integral da componente normal, eu estou fazendo uma medida do quanto do campo que está perfurando a minha superfície. Eu estou vendo o quanto que está fluindo, certo? Através dela. Por isso que eu chamo também de fluxo do campo através da minha superfície. Certo? Então, o que é que eu tenho que fazer para calcular isso? Eu tenho que parametrizar, certo? É sempre a primeira coisa que a gente precisa fazer. No caso aqui, ó, a minha superfície ela já veio como o gráfico de uma função de duas variáveis. As variáveis seriam x e y. Eu vou escolher essas duas justamente para serem os parâmetros. Então, eu vou ter a parametrização r de x e y igual a o x vai ser x, o y vai ser y, e o z vai ser 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E o domínio de variação dos meus parâmetros é dado por isso aqui. O x está entre 0 e 1, certo? E o y também está entre 0 e 1. Beleza, né? Então, agora eu tenho que calcular quem é que é o meu vetor, que é o meu normal, tá? E vou ter que determinar se esse normal que eu calcular, se ele aponta para cima ou se ele aponta para baixo. Como que é a minha superfície? Ela é um paraboloide. Ela é um paraboloide que tem eixo de simetria no eixo Z. Então, vai ser algo mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Deixa eu desenhar primeiro aqui a circunferência, que vai ficar aqui embaixo. Certo? Essa aqui é a minha superfície. Só que eu
só quero olhar o que está acima de um quadrado de lado 1. Certo? Esse raio aqui nessa circunferência da base, se o z for igual a zero, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, quer dizer que o raio aqui é 2, tá? Eu só quero olhar dentro desse quadradinho aqui. Tá mal desenhado, mas é um quadrado, certo? Beleza, né? Então, eu tenho que decidir se o meu vetor normal está apontando para cima, que é o que eu realmente quero, ou se ele está apontando para o lado de baixo. Como é que eu acho que é o vetor normal, né? Eu tenho que derivar a parametrização em relação ao x e ao y. Quem que é o Rx? Rx vai dar 1, 0, e aqui vai dar menos 2x. Quem que é o Ry? Já o Ry vai dar 0, 1 e menos 2y. Aí, como eu tinha dito, não tem mais escapatória agora. A gente tem que realmente calcular quem é o produto vetorial. Só lembrando que aqui é o z, que é o x e aqui é o y. Beleza, né? Então, quem é que vai ser Rx vetorial Ry? Vamos ver. Produto vetorial, né, vai ficar IJK. Aqui fica o Rx, então 1, 0 e menos 2x. E aqui o Ry, 0, 1 e menos 2y. Aí aqui você usa a regra que você quiser. Eu vou usar a regra de Laplace. Vou fazer Laplace na primeira linha. Então, eu elimino essa linha e elimino essa coluna. Então, eu vou ter 0 vezes menos 2y menos 2x vezes 1. Vai dar igual a 2x. Agora aqui, ó, eu elimino a minha primeira linha e a segunda coluna. Lembrando que aqui eu estou na primeira linha e segunda coluna, a soma da 3, que é ímpar. Então, eu tenho que mudar o sinal do resultado, né? Então, eu vou tirar aqui, vai ficar 1 vezes menos 2y, dá menos 2y, menos 2x vezes 0. Então, deu menos 2y e eu mudei o sinal. Então, deu mais 2y. E aqui? Aqui eu elimino a primeira linha e a última coluna. Então, eu vou ter 1 vezes 1 mais... vou ter 1 vezes 1 a menos 0 vezes 0 dá 1. Então, esse aqui que é o meu vetor normal. Certo? E nesse caso não precisa ser unitário. Lembra que a gente cancelou a norma, né? Tá bom. Então, esse meu vetor normal aí, eu sei que ele aponta para cima ou ele aponta para baixo. Bem, ele apontar para cima ou para baixo depende do z, né? Se o z for positivo, é um vetor que aponta para cima. Se o z for negativo, é um vetor que aponta para baixo. Então, aqui deu 1. 1 é maior que 0. Quer dizer que ele realmente aponta para cima, aponta para o lado que a gente quer. Se por acaso a gente tivesse calculado de outro jeito, ou se a orientação que fosse indicada aqui fosse para baixo, aí a gente tinha duas opções. Ou a gente mudava o sinal, já direto do vetor aqui, que eu acho mais indicado, ou a gente fazia a conta já com esse vetor e no final mudava o sinal. Só que se deixar para mudar o sinal lá no fim, pode ser que a gente esqueça e aí erre, certo, por besteira. Então é melhor mudar já o sinal aqui logo, tá? Se por acaso a orientação que pedisse fosse para baixo, e aí já não tinha perigo de esquecer, de esquecer depois. Beleza, né? Então vamos ver como é que a gente faz para calcular. A gente quer essa integral. E como é que a gente faz para calcular ela? A gente vai ter a integral... Deixa eu apagar isso daqui logo. Não precisa mais disso. A gente quer a integral na região D, ou seja, o x varia de 0 a 1, o y também varia de 0 a 1. Eu vou olhar aqui para esse campo e vou substituir o x, o y e o z que aparecem aqui pelo x, y e z que aparecem na minha parametrização. Então, o x vai ser x mesmo, o y também vai ser y, mas o z eu vou ter que substituir por isso daqui. O que é que vai ficar, então? Ó, o campo agora vai ficar x vezes y, continua sendo x vezes y, aí y vezes z. Então, vai ser y vezes quem? Vezes 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado.
e z vezes x. Então, quem é z? 4 menos x ao, 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado vezes x. Aí faço o produto escalar disso daqui com o vetor normal que eu calculei, já escolhido de modo que ele aponte para o lado que está sendo pedido, tá? Então, justamente vai ser esse aqui. Vai ficar produto escalar com 2x, 2y e 1 dx dy. Ok, agora é só a gente ajeitar essa integral aí, vai ser um bocadinho de conta, mas agora não tem mais erro não, tá? Vamos lá com calma que a gente acerta. Deixa eu pegar mais espaço aqui e vamos jogar isso lá para cima. Beleza. Vamos desenvolver esse produto escalar. Como é que vai ficar? Continuo com a integral de 0 a 1 aqui, de 0 a 1 aqui também. Aí aqui dentro a gente vai ter ó, x vezes y multiplicado por 2x, então vai dar 2x ao quadrado vezes y. Esse negócio aqui multiplicado por 2y, então vai dar, vamos escrever aqui embaixo logo. Vai dar 2y vezes y, então fica 2y ao quadrado vezes 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Aí agora, se eu expandir aqui, vai dar o quê? Vai dar 2y ao quadrado vezes 4, então mais 8y ao quadrado, menos 2 x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2y à quarta. E, finalmente, eu vou ter esse termo multiplicado por esse 1 que está aqui. Então, vai ficar só mais 4 vezes x, 4x, menos o x ao cubo, menos x vezes y ao quadrado. dx dy. Tá certo, né? Agora, é uma questão de cálculo 2. Vamos lá, vamos começar fazendo a integral com relação a x. Então, como é que vai ficar? Integral de 0 a 1. E aqui dentro, a gente vai ter 2x ao cubo sobre 3, multiplicado pelo y, mais 8xy ao quadrado, menos 2x ao cubo vezes y ao quadrado sobre 3, menos 2xy 4, mais 4x ao quadrado sobre 2, então mais 2x ao quadrado, menos x à quarta sobre 4, menos x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2. Calculado quando x for 0 e quando x for 1. Quando x for 0, vai dar todo mundo igual a 0, né? Quando x for 1, aí vai dar a integral de 0 a 1, que é a integral ainda do y, de quem? Fica 2y sobre 3, desse daqui, mais 8y ao quadrado, menos 2y ao quadrado sobre 3, beleza? Menos 2 vezes y, 4, aí mais 2, menos 1 quarto, menos y ao quadrado sobre 2 dy. Aí agora integra com relação ao y e vai acabar esse exercício. Deixa eu apagar também esse parabolóide aqui embaixo. Aí agora vai dar igual ao seguinte, integrando mais uma vez. A integral de 2y sobre 3 vai dar 2y ao quadrado dividido por 2, então vai dar y ao quadrado sobre 3, mais 8y ao cubo sobre 3, menos 2y ao cubo sobre 9,
Beleza? O que mais? Menos 2y elevado a 5 sobre 5, mais 2y, menos y sobre 4, menos y ao cubo sobre 6, de 0 a 1. Quando y for igual a 0, vai ficar todo mundo igual a 0. Quando y for 1, aí vai dar 1 terço, mais 8 terços, menos 2 nonos, menos 2 sobre 5, mais 2, menos 1 quarto, menos 1 sexto, certo? Vai ficar, ficar, fica uma continha meio enorme aqui, mas dá para a gente ajeitar, não é difícil fazer isso, né? A resposta vai dar 713 sobre 180. Beleza? Então, a montagem lá da integral, ela é um pouquinho, ela é um pouquinho diferente, mas os elementos são ainda quase os mesmos. Eu ainda vou substituir o x, y e z da função que agora é um campo vetorial P do x, y e z da minha parametrização. Ainda vou calcular quem é o produto vetorial, só que agora, ao invés de eu ter que determinar quem é a norma desse negócio, eu faço o produto escalar. Mesma coisa do começo do curso, lá também. Na integral de linha de uma função real, eu tomava a norma. Na integral de linha de um campo vetorial, eu fazia o produto escalar com a derivada. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que é o produto desculpa, eu fazia o produto escalar com a derivada. Eu não lembro mais se foi isso que eu tinha falado. Aqui é a mesma coisa, só que eu faço esse produto escalar agora com o vetor normal, certo? Vamos ver mais um exemplo. Acho que é o último exemplo de hoje, isso, porque a gente já está completando 1 hora de aula já, certo? Mais ou menos. Então, o exemplo é o seguinte. Calcule o fluxo de f de XYZ igual a x, y e z a quarta, onde S é a parte do cone, Z igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, e está abaixo do plano Z igual a 1, orientada para baixo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar quem é a parametrização. É a parametrização de um cone, né? A gente já viu no último vídeo, há uns 2 vídeos, na verdade, como que é uma parametrização mais adequada para a gente parametrizar um cone. É usando como parâmetros θ, né? E o z. Lembra como é que faz? A gente tem que dizer que se isso aqui for uma circunferência, o raio é o z, né? Então, eu vou usar coordenadas polares. Diria que x seria z cosseno de θ, y seria z seno de θ, certo? E o z seria ele mesmo, certo? O θ vai variar de 0 até 2π. E o z? O z, eu estou dizendo que ele vai ficar abaixo de z igual a 1. Esse cone aqui, ele é só a parte de cima. Se eu quisesse a parte de cima e a parte de baixo, aí eu ia levar aqui ao quadrado no z, tá? Seria z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí seria o cone de 2 folhas realmente, aqui em cima e aqui embaixo. Como ele está a apenas
a parte positiva da raiz quadrada, aí é só a parte de cá. Esse ponto que está aqui é o vértice dele. Ele está justamente quando z for zero. Porque se o z... Se ele zerar aqui, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. Isso só é possível se o x for zero e o y também. Então, o mínimo que o z vai assumir vai ser zero. E o máximo é 1. Por quê? Porque o cone tem que estar abaixo do plano z igual a 1. Tá? Então, eu já tenho os limites da minha parametrização. O θ vai dar uma volta inteira e o z vai estar entre 0 e 1. Certo? Então, já tenho quem é a minha parametrização. Isso aqui que seria o meu R de θ e z. Seria isso aqui. Certo? Aí eu tenho que ver agora quem que é o vetor normal. Então, quem é que é o R θ? Eu derivo isso aqui com relação ao θ. Vai dar menos e seno de θ. Derivo esse aqui com relação a θ, vai dar z cosseno de θ. E derivo esse aqui com relação ao θ, que vai dar zero. Agora, quem é que é o RZ? Derivo esse aqui com relação a z, vai dar cosseno de θ. Derivo esse aqui com relação a z, dá seno de θ. E derivo esse aqui com relação a z, aí vai ficar igual a 1. Agora, tem que calcular quem é o produto vetorial entre eles dois. Rθ vetorial RZ, aí vai dar IJK menos Z seno de θ, Z cosseno de θ e 0. E aqui cosseno de θ, seno de θ e 1. Eu estou calculando usando Laplace, porque eu acho que é mais rápido, que aí sobra mais tempo para a gente comentar outras coisas que são realmente sobre essa disciplina, mas quem estiver assistindo, se sentir mais confortável em calcular esse determinante usando outra regra, aí fica à vontade. O que importa é acertar. Então, vamos pela regra de Laplace mais uma vez. Quem é que fica aqui? Eu elimino a primeira linha e a primeira coluna, eu vou ter z cosseno θ vezes 1 menos 0 vezes seno θ. Então, dá z cosseno de θ. Quem é que fica aqui? Eu elimino a primeira linha e a segunda coluna e tenho que mudar o sinal. Então, eu vou ter o menos z seno de θ vezes 1 menos 0 vezes cosseno de θ. Então, deu menos z seno θ, mudou o sinal. Z seno de θ. Quem fica aqui? Eu elimino a primeira linha e terceira coluna e vai dar menos z seno de θ vezes seno de θ. Deu menos z seno ao quadrado de θ. Beleza? Menos z cosseno θ vezes cosseno θ deu menos z cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui dá menos z, né? Se eu colocasse esse cara em evidência, ficava vezes seno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é 1. Então, aqui dá menos z. Certo? Então, pronto. Eu já sei quem é que é o meu vetor normal. Agora, falta dizer se ele aponta para cima ou se ele aponta para baixo. Eu quero que ele aponte para baixo. Como é que eu sei, então, se ele aponta para cima ou se ele aponta para baixo? Pela componente z dele. Se esse negócio for positivo, aponta para cima. Se for negativo, ele aponta para baixo. Os valores que o z assume estão sempre entre 0 e 1. Então, nunca vai ser negativo. Então, o que eu tenho aqui, e é menos z, vai sempre... O que eu tenho aqui, que é o menos z, vai sempre ser uma coisa negativa. Tá? Vai sempre ser uma coisa negativa por conta do sinal. Vai estar entre menos 1 e 0. Beleza? Então, esse aqui realmente aponta para baixo. Só relembrando como é que a gente fez para calcular, certo, esse vetor aqui. A gente elimina uma linha e elimina a coluna. Aqui eu estou na linha 1 e coluna 1, então a soma está dando 2, é par. Então eu não tenho que mudar o sinal do resultado. Deu z cosseno θ vezes 1 menos 0 seno θ. Deu z vezes cosseno de θ. Aqui é a linha 1 e coluna 2. A soma
de 1 com 2 é 3. Então, na regra de Laplace, isso vai ter aquele termo que era menos 1 elevado à soma da linha com a coluna, vai dar menos 1 ao cubo, vai dar menos 1. Então, eu vou ter que mudar o sinal. Quando eu mudar o sinal, o que é que vai ficar? Eu vou ter menos z seno θ vezes 1, menos 0 cosseno θ. Deu menos z seno θ. Só que tem que mudar o sinal. Aí fica mais z seno θ. Tá? E aqui no fim, deu aquele negócio que a gente tinha calculado agora. Elimino essa e fica menos z seno θ, menos z cosseno θ vezes cosseno de θ. Pronto. Então, esse meu vetor normal aqui, ele já aponta para o lado que eu quero. Então, eu já vou utilizar ele nos meus cálculos. Então, o que é que eu quero? Eu quero o fluxo. Então, vai ser a integral em S de f ds. Beleza? Então, vai ficar a integral no domínio dos meus parâmetros. Então, o θ vai de 0 até 2π. E o z vai de 0 a 1. Certo? Aí eu tenho que substituir no lugar do x, y e z aqui de f, o x, y e z da minha parametrização. Então, no lugar do x aqui vai vir z cosseno θ. Z cosseno de θ. No lugar do y vem z seno de θ. E no lugar do z, vem ele mesmo. Então, fica z a quarta aqui. Aí faço produto escalar com o vetor normal. Z cosseno de θ de novo. Z seno de θ. E aqui fica menos z. D, z, d, θ. Beleza, né? Então, o que é que vai dar aqui? Integral de 0 até 2π. Integral de 0 até 1. De quem? Z cosseno θ vezes z cosseno θ, mais z seno θ vezes z seno θ. Então, deu z ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais z ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Juntando tudo, vai dar simplesmente z ao quadrado, né? Então, ficou z ao quadrado, juntando já esse com esse e esse com esse. E aqui eu ainda tenho z a quarta vezes menos z. Então, fica menos z a quinta. dz de θ. Nada nessa integral depende de θ. Então, eu posso desmembrar, fazer a integral de 0 até 2π de θ e multiplicar pela integral de 0 a 1 de z ao quadrado menos z à quinta, dz. A integral aqui, ó, no θ, vai dar θ em 0 e em 2π, aí vai ficar simplesmente 2π. E essa outra aqui fica o quê? Z ao cubo sobre 3 menos z à sexta sobre 6. Quando z for 0 e quando z for 1. Então, vai dar 2π vezes, quando z quando ele for igual a 0, vai dar tudo 0. Quando ele for igual a 1, vai dar 1/3 menos 1/6. 1/3 é a mesma coisa que 2/6. Então, ficou 2/6 menos 1/6. Dá 1/6. Então, ficou 2π vezes 1/6. Mesma coisa que π sobre 3. Opa. Beleza? Então, já meio que deu para entender, né? Como que a gente faz o fluxo em uma superfície. É uma integral que é um pouquinho, que é bem parecida com as outras integrais que a gente já tinha visto, só muda um pouquinho. Mas os cálculos são essencialmente os mesmos ainda, quase. Não está mudando muita coisa, não. Só muda como que a gente monta a integral. Beleza? Então, é isso que eu tinha preparado para fazer hoje. Na próxima aula, a gente já começa com os últimos teoremas que aparecem nessa parte. Aí, primeiro, a gente vai ver o teorema da divergência na próxima aula. Na outra aula, o último teorema, que é o teorema de Stokes. Tá? Aí a gente encerra essa parte sobre cálculo vetorial
E aí na aula seguinte a gente já inicia a parte de séries, beleza? Ou pode ser que ainda haja alguma aula de exercícios, certo? Aí no meio. A gente vê ainda, beleza? Então, um abraço a todos e até a próxima.